Imagine a cena. A fumaça de Sodoma e Gomorra ainda sobe aos céus. Uma fumaça espessa, negra, silenciosa. O ar cheira a enxofre e a juízo divino. Ló, trêmulo e sem forças, olha de longe para o vale que antes era fértil como o jardim do Éden. Agora é apenas um deserto de cinzas. Sua esposa, ela ficou para trás. Transformada em uma estátua de sal, um símbolo eterno do perigo de olhar para o passado quando Deus nos chama para o futuro. Ao lado de Ló, restam apenas suas 2 filhas. E o medo, um medo profundo e paralisante. Eles se refugiam numa caverna nas montanhas, completamente isolados de qualquer civilização. A escuridão e o silêncio da noite os envolvem como um túmulo. As jovens, marcadas pelo trauma da destruição que testemunharam, olham para o horizonte vazio e sentem o peso esmagador da solidão. É então que a filha mais velha quebra o silêncio, e suas palavras revelam o desespero que tomou conta de seus corações. Não há mais nenhum homem na terra, ela diz à irmã, que possa se chegar a nós para nos dar descendência, segundo o costume de toda a terra. O medo se transformou em desespero, e o desespero, meus amigos, é um terreno perigoso onde o pecado pode florescer. Naquela noite, movidas por esse desespero, elas tomam uma decisão terrível. Embriagam o próprio pai com vinho. Ló, o mesmo homem justo que Deus havia resgatado da destruição, fica inconsciente. E, uma a uma, elas cometem o impensável. Deitam-se com ele, sem que ele perceba o que está acontecendo. Dessa união nascem 2 filhos, Moabe e Ben-Ami. Eles se tornariam os pais de 2 nações, os Moabitas e os Amonitas. Nações que mais tarde na história se tornariam inimigas ferrenhas do povo de Israel. As chamas de Sodoma já tinham se apagado, mas o fogo do pecado continuava a queimar na mente humana. O mesmo medo que as fez fugir do castigo de Deus as empurrou para outro tipo de ruína, o pecado justificado pela necessidade. A caverna, que deveria ser um lugar de refúgio e proteção, tornou-se um símbolo de isolamento espiritual. Em vez de confiarem no Deus que as tinha acabado de salvar de forma milagrosa, as filhas de Ló decidiram tomar o futuro em suas próprias mãos. O coração delas queria preservar a linhagem da família, um desejo compreensível, mas elas agiram sem fé. Elas olharam para o céu escuro, para a terra desolada, e agiram como se o Criador de tudo não fosse capaz de restaurar o impossível. Elas acreditaram que Deus havia destruído tudo, inclusive a esperança. E aqui, a história poderia terminar como um conto trágico de erro e consequências. Mas a Bíblia é um livro sobre redenção. E é aqui que a narrativa dá uma virada surpreendente. Porque mesmo dessa história de dor, medo e pecado, Deus, em sua soberania, trouxe algo muito maior. Séculos se passam. E da linhagem de Moabe, aquele filho nascido do incesto e do desespero, surge uma mulher. Seu nome é Ruth. Uma mulher moabita que, contra todas as expectativas, escolhe abandonar seus deuses e sua terra para seguir o Deus de Israel. São dela as famosas palavras ditas à sua sogra, Noemi. Não insistas para que eu te deixe. Aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. A fé de Ruth a inseriu na história da salvação de uma maneira poderosa. E é através da linhagem dela, uma descendente daquele ato desesperado na caverna, que a genealogia do Messias continua. Sim, essa mesma linhagem marcada pelo pecado culminaria em Jesus Cristo, o Redentor de toda a humanidade. Qual é a reflexão para nós hoje? A história das filhas de Ló nos mostra de forma crua o que acontece quando o medo age sem a fé. O medo as levou a uma corrupção terrível, porque elas acreditaram que a destruição ao redor delas era o fim de tudo. Elas pensaram que Deus as tinha abandonado.
Mas o mesmo Deus que julgou Sodoma com fogo é também o Deus que pode pegar os cacos de histórias quebradas e construir algo novo e redentor. Mesmo quando nós, em nossa fraqueza e falta de fé, erramos tentando ajudar a Deus ou resolver as coisas do nosso jeito, Ele ainda é soberano. Ele é poderoso para redimir o nosso mal e transformá-lo em propósito para a sua glória. Do fruto do engano e do pecado, nasceu uma descendência que séculos depois abrigaria o Salvador do mundo. Isso nos lembra da incrível verdade que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 5, versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é sempre maior que o nosso maior erro. Ela alcança os lugares mais escuros, as histórias mais confusas e traz luz, esperança e redenção. A história de Ló e suas filhas não é apenas sobre o pecado humano, é sobre a graça soberana e redentora de um Deus que nunca desiste de nós. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão profunda. Se esta mensagem tocou seu coração, por favor, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir sobre a graça de Deus e não se esqueça de se inscrever no canal para mais estudos como este. Fique com Deus e até a próxima.